Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Frisando o versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Repito novamente, e digo que este desceu justificado para a sua casa. Senhor Deus e Pai, o Senhor é um Deus que nos justifica, Pai. O Senhor é um Deus que nos abençoa, e o Senhor está com as suas mãos sobre esta igreja, sobre estas pessoas, sobre aqueles que esta pregação, essa mensagem há de chegar. O Senhor está com os teus filhos com as mãos estendidas para abençoá-los. As tuas mãos não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa abençoar e nem nos ouvir. Que a bênção do Senhor possa nos alcançar nesta noite, neste lugar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Queridos, será que verdadeiramente nós somos livres? Dentro das igrejas, você que está em uma igreja, você é livre de verdade? Porque às vezes a gente chega na igreja e o sistema, e nós mesmos, porque o homem é complicado, a multidão, o povo da igreja, eles acabam aprisionando um com o outro, aprisionando em tantas situações, aprisionando em questão de mágoa, de ressentimento, de alguns pensamentos ruins, e aí vai minando aquela proteção de Deus, vai minando, e as pessoas dentro até da casa de Deus, não estou falando nem do mundo lá fora, mas dentro da casa de Deus, ela acaba perdendo a liberdade, sem contar nas pessoas que são religiosas. Religioso é aquele que vem na igreja como se fosse um funcionário que vai picar um cartão, ele é um religioso, mas não tem mais aquela adoração, tem algumas coisas que já está aprendendo, e esta pessoa acaba pecando. Nós acabamos pecando, por nos distanciarmos de Deus, não fazer aquilo que Deus pediu que a gente fizesse. Como que nós estamos? Nós estamos bem? Como que você está? Você está preso de alguma forma? Preso na religiosidade? Preso em algum tipo de coisa? Qualquer tipo de prisão, seja psicológica, emocional, espiritual, financeira, de uma forma geral, toda a prisão, ela escraviza, ela rouba coisas importantes em nossas vidas. Nós lemos um texto conhecidíssimo. Jesus estava falando, para dar um exemplo para nós, uma parábola. Diz que alguns daqueles que estavam ali, eles confiavam em si mesmo, crendo que eles eram justos e desprezavam os outros. Esses alguém que ele diz, eram os fariseus. Eles achavam que eram justos, que eles eram melhores do que os outros. Isso é um engano, isso é um tipo de prisão também, uma prisão, um orgulho religioso. Às vezes nós podemos cair também nesse tipo de orgulho. E eu estava lendo, Deus tocou muito no meu coração, e olhando para este homem, não o religioso, não o fariseu, que nós não vamos ater muito nele, mas olhando para o publicano.
O texto que nós lemos diz que tinha dois homens, né? Um fariseu que estava de pé e o publicano. O fariseu ostentou uma religiosidade, uma santidade. Já o publicano, ele diz: miserável homem que sou. Então esse publicano, segundo alguns historiadores, ele se colocou num tipo de o pior homem do mundo. Nesta parábola o Senhor quis dizer que ele era o pior, ele era o desprezível. Já este fariseu, para a sociedade na época, para Israel na época, ele era um homem santo. O fariseu, o religioso, era um homem santo. O publicano era o pior pecador, o pior homem. Então eu queria extrair algumas lições para nós sobre o pior homem aos olhos da humanidade daquela época. O pior homem na nossa realidade também. Este homem nos traz um exemplo muito grande para nós que dizemos somos santos. Ele traz um exemplo e traz algumas lições maravilhosas. A forma corpórea, a forma verbal, o que ele falou, traz um exemplo muito grande para nós analisarmos aqui neste lugar, nesta casa de oração. Alcançado este homem por uma misericórdia infinita, alcançado por uma graça infinita, e que nesta noite muitos aqui possam alcançar essa misericórdia, que muitos aqui possam alcançar essa graça. E ele fez umas palavras dizendo: Deus, humildemente falando, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas no decorrer dos séculos usavam esta frase que ele pronunciou como se fosse algo místico, tipo: eu vou orar do jeito que este homem orou e eu já estou purificado dos meus pecados. Isso também é religiosidade. A gente não precisa repetir essas palavras que o publicano falou. Nós precisamos ter as palavras certas no nosso coração. A primeira lição que eu tiro desse texto é que o pecado não é motivo para o desespero. Repita comigo: o pecado não é motivo para desespero. Aquele homem, ele não estava desesperado, porque ele sabia onde tinha um remédio, aonde ele encontraria. Então o pecado não é momento para desespero, tipo assim, quando alguém recebe uma notícia: olha, você tem um câncer grave, vai morrer, e a pessoa entra em desespero, e o pecado é mais grave do que qualquer câncer, que é um câncer que corrói a alma. O pecado é gravíssimo, mas não é motivo de desespero, porque tem uma porta de saída. O pecado tem jeito, e aquele homem nos dá esse exemplo. O pecado não é motivo para desespero. Às vezes o diabo coloca na mente da pessoa: você é culpado, você é culpada, e ele diz: eu não mereço ir por uma igreja, eu não mereço aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, eu não mereço. Eu estou lembrando agora, na minha mente, e há uns 10 anos atrás, quando o Teco, da sapataria do Teco, eu falo assim porque a Tereza Tassinari, ela me elogiou muito, porque eu fui lá, ele deu um infarto, deu outro infarto, e estava prestes para ter outro, e eu fui na casa dele, ele estava bem consciente, o problema dele era só cardíaco, e eu fui falar com ele que existia um Deus bom, que Deus perdoava, e se ele não queria aceitar Jesus como único, suficiente Salvador, ele virou para mim e disse: não, pastor, eu fiz tanta coisa errada nessa vida, agora que eu estou quase morrendo, eu vou pedir perdão para Deus? Ah não, é muita covardia, né, pastor? Eu falei: rapaz, vem cá, olha 1 João 1,9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Ele disse: isso é verdade? Eu digo: sim. Aí ele aceitou Jesus naquele momento. No outro dia, de madrugada, ele partiu, e a mulher dele é grata, porque ela diz: pastor, eu creio que partiu salvo. Entrou como uma luva,
entrou essa graça que alcança um miserável pecador, como o ladrão da cruz, entrou. Então eu vejo as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, entende? E às vezes nós, orgulhosos como nós somos, nós olhamos para as pessoas e dizem: aquela pessoa não pode nem entrar na igreja, aquele era ali, ele matou, roubou. Se o pastor soubesse quem era aquele, não interessa. Nós não somos fariseus, a graça de Deus alcança à medida que o coração esteja aberto para essa salvação, para essa fé salvífica, coisa gloriosa de Deus. A misericórdia do Senhor nos alcança. O diabo coloca: você não pode nem se aproximar de Deus. É o caso do exemplo que eu dei. Você não pode aproximar de Deus, você não pode pedir misericórdia divina. Eu quero dizer para você, se tem alguém que pensa assim, ou alguém que está nos ouvindo, abandone esse pensamento. Enquanto houver fôlego, enquanto houver voz, você pode bradar de: Senhor, me perdoa, miserável homem que sou, mulher que sou, e a graça te alcançará. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é graça. O que é graça? Charis, favor imerecido. A gente não merecia, irmãos. Agora de repente fica complicado se a gente começar a se envaidecer, um orgulho espiritual como o fariseu. Eu não sou, começou a orar assim, eu sou bom, fez um discurso: olha, eu sou bom, eu dou dízimo de tudo, eu oro, eu faço, eu realizo, e ainda compara com os outros. Eu não sou como esses pecadores adúlteros, eu não sou não. Então dava a impressão que ele era santo, mas esse orgulho espiritual o crucificou. E depois ele olha para o publicano e ainda fala: eu não sou como esse publicano. Olha, Jesus olhou e falou: meu Deus, esse orgulho espiritual pode derrubar grandes homens que se diz de Deus. Orgulhoso porque prega bem, orgulhoso porque canta bem, orgulhoso porque sangue de Jesus tem poder. Se nós não tirarmos essa capa da religiosidade e dizer: somos todos iguais, e o Senhor quer que venha o pecador até Ele, que venha, que a casa dele se encha, e de pregar o Evangelho. Então essa graça, nós vemos estampado nesta parábola, nós vemos o Senhor falando isso. O publicano era um pecador e usou-se de aproximar-se de Deus. O publicano era o homem que o Senhor disse: mas esse hein? Ele ousou, mesmo com aquilo que ele diz: eu sou miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele ousou ir até Deus. Se nessa noite tem alguém aqui, ou alguém que está nos assistindo, que acha que você não pode se aproximar de Deus, e se aproximar Ele não vai te aceitar, então eu digo: ouse a entrar na presença de Deus, ouse a se entregar para Deus e diga: Deus, eu fiz mesmo. E você vai ver o que Deus vai fazer. Esse Deus, esta graça. Mas o fariseu era um homem santo, como eu disse, da época, e ele estava lá de pé. O publicano estava de longe daquele lugar da adoração. Então o fariseu estava no lugar da adoração, o publicano estava lá atrás. Eu não sou digno de chegar lá. É igual aquela pessoa que às vezes diz: pastor, eu não vou subir aí no púlpito, eu sou tão pecador que eu não sou digno de subir aqui. Será que nós somos também dignos de subir aqui? Só a graça de Deus vai dizer. Você entende isso? Eu não sou digno de pegar o microfone, eu não sou digno. Será que nós somos? Então o publicano, aquele homem bom que entendeu tudo, ele ficou de longe. Ele seria realmente o pior pecador. Ele tomou a posição de um condenado. Ele tomou a posição de uma pessoa que está condenada, não tinha mais esperança para ele. Ele orava: Deus, seja propício a mim, pecador. Tem uma tradução que diz dessa forma, tem outra que diz: tem misericórdia de mim, seja propício. Se você se reconhecer e admitir que é pecador, você recebe o perdão de Deus. O problema é que a pessoa diz: não, pecado todo mundo tem, todo mundo faz. Não, nós somos todos religiosos, somos todos da igreja. Não, Deus não vai deixar ninguém não, Ele é amor. Esse aqui é o problema. Ela não admite, é igual ao alcoólatra. Só tem cura quando ele admite: eu sou alcoólatra. Se ele não fizer essa confissão que ele é e quer, é igual
o pecador dentro da igreja. Todo mundo tem pecado. Olha a carinha, que lindinho, né? Não é isso. Aquele homem chegou na presença de Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim. Então, se reconhecer o pecado, querido, nós podemos ser perdoados. Isso é esperança na infinita misericórdia de Deus. A infinita misericórdia de Deus. Nós podemos aproximar sim de Deus. Nós podemos encostar diante de Deus. E deve se aproximar mediante a fé. Aquele que tem pecado, mas não tem fé, afasta-se de Deus. Ele não tem fé para ir até Deus. Mas aquele que tem pecado, mas tem fé, ele vai até Deus, diz: Deus, o Senhor pode purificar os meus pecados, o Senhor pode lavar os meus pecados. Então tem gente que não tem fé, então ele não vai se aproximar de Deus. Mas se qualquer um de nós nos aproximar de Deus, será purificado com certeza. Com certeza. O pecador pode ter pecados graves, como diz o profeta Isaías: vermelho como carmesim, mas se tornarão branco como a nova lã. Branco como a lã. Queridos, esta parábola, o que ela visa? Encorajar a todos nós. Você que já está dizendo assim: ô pastor, mas essa mensagem não é para mim, eu sou santo, pastor. Eu sou santo, eu não adultero, não roubo, não faço nada disso. Mas quem falou que o pecado é só isso? Esses pecados grandes aí são mais tranquilos, porque derruba bem poucas pessoas. São os pecadilhos, são as raposinhas, são as coisinhas que nós fazemos, são as mentirinhas. Estes dias eu vi um crente graduado mentir, de cara dura. Eu falei: Jesus, estou falando de graduado. Que vergonha. Ah, mas não tem problema. Vocês entenderam? As raposinhas, os pecadinhos. Mas de qualquer forma, eu estou falando dessa graça de Deus, que lidou com um homem miserável, pecador, que não tinha chance para ele, um publicano. Eu estou falando de um Deus que, se você crê que Ele aceitou este homem publicano, Ele vai aceitar você também, vai me aceitar também. Mas eu preciso me aproximar dele e pedir o perdão. Pedir perdão dos pecados e dizer: Senhor, eu reconheço que eu pequei. Dá nome aos pecados. Às vezes nós somos assim tão, não sei nem que nome que eu daria isso, né? Um deboche, tipo assim, a noite chega assim e fala no coletivo, no geral: Senhor, se por um acaso eu pequei durante esse dia ou durante essa semana, me perdoa. Dê nome do teu pecado. Teu pecado tem nome. E tem gente que tem pecado até de estimação, né? Como um cachorrinho, cabeludinho já, tá? Pecadinho de estimação, leva embora. Então, queridos, mesmo que isso aconteça, nós precisamos nos aproximar de Deus, que Ele vai purificando. Louvado seja o nome do Senhor. Se esse homem teve jeito para ele, para nós também temos. Fé e misericórdia que provém do trono da graça. É lógico que nós estamos falando de um homem que não era nada, chegou e recebeu um banho. E aquele que estava dentro da igreja era o fariseu, que dizia que fazia tanta coisa, não era nada. Mas aquele que veio de fora, cansado pelo pecado, ele foi acolhido. O fariseu é o tipo de um religioso que às vezes existe nas igrejas, e que não é nós, tá? Não é nós, aqui não tem nenhum desse não, em nome de Jesus. Mas acontece em outras igrejas por aí. Aqui na Vem Renovada de Venceslau não tem. O perdão de Deus através da busca de todo o coração. Por que ele recebeu o perdão? Porque ele buscou de todo o coração. Oração simples, irmãos. E não adianta, e perdão de pecado, não adianta você falar: olha, eu estou em pecado, intercede por mim, ora por mim. Não adianta, é teu coração que tem que tomar uma posição, como teve Daniel. Daniel se posicionou, é posicionamento. Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. É posicionamento. Ora, porque a minha carne é fraca. Tá, a Bíblia já falou que é fraca, então fortalece o espírito, porque a carne é fraca. A Bíblia tem essa parte também. Deus nos mostrará que a sua misericórdia é para sempre. Então sempre que um pecador se arrepende, sempre Ele vai perdoar. É uma imensa e desmedida graça. Nós não conseguimos
dimensionar a graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que Deus é misericordioso e a graça nos alcança. Às vezes, sobre misericórdia e graça de Deus, quantas vezes nós cantamos como se fosse cantar dos anjos, aquele coral maravilhoso, esse louvor maravilhoso aqui canta, né? Do Senhor misericordioso, do perdão do nosso pecado, da libertação, como a irmã Celina cantou, lindo, como um pássaro voando. Quanta gente quer isso, essa libertação. Libertação, a pior escravidão é a pessoa presa no pecado, a pior, porque gera morte. O salário do pecado é a morte, gera morte. Mas como é fácil o perdão, como é fácil Deus nos perdoar quando eu me arrependo e abandono o pecado. Como é fácil Deus nos perdoar. E nós cantamos sobre isso, as igrejas cantam sobre isso, sobre a misericórdia de Deus. Se o pecado fosse simples, qualquer sacrifício poderia ter dado conta do recado, poderia ter deixado o sangue do bode, do bezerro, qualquer coisinha. Mas o pecado é grave, o pecado não é coisa simples, não. O pecado exigia um sacrifício terrível, algo terrível. Queridos, o Senhor não suporta o pecado. O pecado não é simples, precisava de um sacrifício suficiente. O pecado foi tão grave que o sangue do Filho de Deus teve que ser vertido ali na cruz do Calvário. Tão grave, tão grave. E o Senhor, Ele fala sobre quão elevado é o pecado. Quão elevado, é comparado com os céus, a distância, o céu é elevado. Do jeito que é elevado, segundo o comentarista, ele diz que é elevado os nossos pecados, que destrói, mas destrói mesmo. Por que eu estou falando isso? Às vezes a gente leva uma vida de religioso como o fariseu e não recebemos nada. Mas o Senhor está dizendo, olha, trabalha pedindo perdão, trabalha reconhecendo que você errou. Se errou, volta, peça perdão. Ele é profundo, Ele é largo, Ele é infinito. O pecado é grande, por isso que o sacrifício teve que ser grande, por isso que o sacrifício teve que ser gigantesco, porque o pecado é grande demais, a destruição foi grande demais, toda a raça humana caiu. Romanos 3:23 diz isso, todos pecaram e destituídos foi da glória de Deus. Depois disso, o apóstolo Paulo diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Então o estrago foi tão grande, por isso que precisou um salvador grande. Poderia ter colocado qualquer um homem, um mártir, um tiradentes da vida, um qualquer, um herói. Não, Jesus não foi herói. Ninguém era capaz de pagar essa dívida, esse preço, o estrago que o pecado fez. Precisou o próprio Deus vir através do seu Filho e morrer por nós na cruz do Calvário. Graça infinita envolveu morte do Filho do nosso Deus. Então você percebe? Devemos chegar a Deus e confessar, por menor que seja, olha, eu menti, eu traí, eu tive inveja, olha, eu estou flertando com o mundo, olha, eu estou preso nisso aqui, eu estou preso nessa mentira, eu estou preso nesse enrosco. Fala com Deus nesta noite. Se você fizer isso, 2022 será melhor de fato. É bom você vir todos os dias na igreja, mas não dá o direito para você entrar no céu. Importante é você viver o que diz a Bíblia, é viver o que diz a palavra. Esse Deus é maravilhoso. A consciência do pecado guia o homem para o caminho certo. Então, se você se conscientizar e ver que você realmente está em pecado, tem essa consciência, você vai ser dirigido para o caminho certo. E se eu não tiver consciência que eu estou fazendo é certo ou errado, eu não sei. Se você não tem consciência, você vai continuar andando errante. Nós precisamos ter consciência do pecado. Nós vemos o publicano, primeiro ele não ousava se aproximar, manteve afastado. Ele não sentia-se digno de estar ali onde estava o objeto da adoração. Comecei falando isso. Deixou um espaço. O publicano ficou de longe, o fariseu lá, ele deixou espaço, porque
porque precisava de um mediador. Ele precisava de um espaço, ele precisava de um advogado, ele precisava de alguém que o justificasse. Enquanto o pecado não foi removido, ele não ousaria a chegar no lugar santo. Ele não ousaria chegar naquele lugar de adoração. Mas o publicano também, como o texto que nós lemos, ele não olhava. Ele não olhou para o céu. Era comum olhar para os céus. A Bíblia diz que pelo contrário, ele abaixou a cabeça e disse: miserável homem que sou, Senhor, tem misericórdia de mim. E ele não ousou olhar. Ele não ousou. A humildade daquele homem, a sinceridade daquele homem, foi o que levou a uma libertação total. Ele não ousou, ele não foi orgulhoso. Então, meus queridos, se você tiver fé na palavra, você vai ver o que vai acontecer com você. O publicano também não seguiu o exemplo do fariseu. O fariseu disse: eu não sou igual a esse publicano. Só que o publicano não ousou a criticar o fariseu, não ousou criticar os sacerdotes, nem os levitas, ninguém. Ele não criticou ninguém. Ele não deu de dedo: todo mundo tem pecado, você também tem pecado, você também tem pecado, então eu também tenho meu pecadinho. Ele não fez isso. Ele não denunciou os outros. Ele não falou nada, ele ficou quieto, falou: eu tenho pecado. Se os outros têm, não sei, mas eu. O exame tem que ser pessoal. Não adianta você olhar para o outro e falar: aquele lá está em pecado, hein? Aquele lá está em pecado. É grave isso aí. Esse julgamento é grave. Cuida da tua própria vida. Cuida da tua própria vida. É o teu pecado, não é do outro. Deixa o outro. Deixa o fariseu. Deixa aquele que parece ser crente, mas não é. Deixa ele. Até que nós temos que orar por eles. E até ele pode cair na real e ser liberto também. A graça vai alcançar. Mas o problema não está em Deus. Somos nós que somos falhos. Não é em Deus o problema é com nós. O problema não estava com Deus. O problema estava com o fariseu. Estava com o publicano, mas o publicano se arrependeu. Ele se arrependeu e não ousou a fazer nada, ao contrário. Queridos, eu fico até imaginando como ele chegou. Aquela prece do publicano, eu creio que foi regado de lágrimas. Quando ele dizia: miserável homem que sou, eu creio que foi regado com lágrimas. Miserável homem que sou. Às vezes eu fico pensando como nós somos ruins, né? Eu não sei, mas eu acho que só a graça de Deus. Eu não sou muito bom. Tem algum bom aí? Que atira a primeira pedra, como diz o Senhor para aquela mulher. Fica dentro da casa. Mora 6 meses com a pessoa. Nós não somos bons. E nós não somos perfeitos. Deus não está exigindo isso. Por isso que tem o pecado. Ele diz: se pecar, eu perdoo. Se você abandonar, vai abandonando e vai melhorando, vai parando de errar. De repente você errava muito, você peca e pede perdão, você torna a pecar o mesmo pecado, pede perdão, peca de novo e pede perdão. Mas daí, pastor, daqui a pouco ela vai parando de pecar. Aquele pecado, ela já parou 90%. Daqui a pouco eliminou o pecado. A Bíblia diz que até o dia da volta de Cristo, Ele está trabalhando conosco. Ele está nos limpando, está nos purificando. Eu vejo, irmãos, a gente anda com pessoas, eu ando no meio de ovelhas, eu ando com crentes, e a gente fica indignado, e com a gente mesmo e com pessoa. Não estou jogando para os outros, jogando para mim. Eu não queria ser assim, eu não queria fazer assim, eu não queria. A gente faz isso, comigo é assim também. Deus, eu não queria ter feito assim, não queria ter agido assim, não queria ter me comportado assim. Meu Deus, por que eu fiz isso? Por que... Vocês entenderam? É assim que nós somos. Existe alguém que é perfeito? Não, perfeito é Jesus. Quando ele estava na terra, ele não ousou ser chamado de perfeito. Quando as pessoas chegavam até Jesus e diziam: bom mestre, ele não aceitava esse título. Foi bom, é só o Pai. O próprio Cristo não aceitou. E às vezes nós aceitamos essa glória, né? Você é bom, enche igual um sapo. É só mesmo, viu? Encha. Nós não somos bons não, irmãos. A graça de Deus, ela vem sobre nós.
Já pensou se a gente deixar Deus entrar no nosso coração e varrer essas coiseiras todas? Você vai falando: Deus, tira isso, Deus, tira isso, Deus, tira isso de mim, tira isso, tira isso, tira isso. E Ele vai tirando, fazendo uma faxina por dentro de nós. É isso que Ele quer fazer. Mas aponta onde está o problema, fala para Ele. Fala: Deus, tem esse parte aqui em mim, por dentro, de pensamento, de atitude, que é ruim, Deus, tira isso. E Ele vai tirar. Deus, eu tenho uns desejos que eu não consigo largar, Deus, eu tenho uma mania, Deus, tira. Ele vai tirar, Ele tira. Tem gente que até que ainda fuma, ainda faz tantas coisas, né? Por que o fumo o cigarro é pecado? Porque mata o homem. Até na cartelinha do cigarro está escrito, tem uma caveira, está escrito, isso mata, esse negócio mata, e nego fuma. Então você fala: Senhor, tira esse desejo que eu estou matando a mim mesmo. Então por isso que é pecado, todo vício é pecado. Eu não quero ser preso por esses vícios, tira de mim, Senhor. Ele vai tirar, você vai pegar nojo dessas coisas. Aquela pessoa que não consegue parar de flertar, homens casados flertando mulheres, mulheres casadas flertando outros homens, tira isso de mim, Senhor. Coloca colírio nos meus olhos. Uma vez eu vi um pastor pregando que sabe quando nós estamos bem? Quando o cidadão, ele, por exemplo, ele é jovem, olha para uma jovem, ele a vê como irmã, né? Quando o cidadão, ele é um pouco mais velho, quando ele é um pouco mais velho, ele olha para outra e a outra também é mais velha, ele pode ver como uma companheira, coisa assim. E se a pessoa de lá é bem mais velha, considera como mãe. Então se você vê uma menininha nova, você já tem seus 40 anos, vê uma menininha de 18, tá? Tem 40, 50, de 18, você fala: considero como minha filha. Entendeu? Aí as coisas não mudariam. A cura vai acontecendo. Eu sei que existem casais que estão casando com diferença de idade grande, não tem problema isso aí. Mas eu estou falando para a cobiça, para o pecado, para a destruição. Vocês entendem? Não tem problema a idade. O cara está com 60 e quiser casar com uma de 20, não tem problema, tá? Mas não estou falando isso, eu estou falando as coisas lascivas, pecaminosas, nojentas. Então se nós olharmos com o nosso olhar bom, seria tão bom. São pecadinhos, queridos, que e as pessoas chegam na igreja, são pecados subjetivos. O que é subjetividade? É aquilo que está dentro de mim que só eu sei. É algo subjetivo. O objetivo é aquilo que eu exponho para fora, como eu estou expondo para vocês. Então nós temos que, toda a nossa subjetividade tem que ser arrancado e colocado para fora e dizer: Deus, eu penso assim, eu olho assim, eu desejo assim, eu quero assim. Tem cada maníacos, cada coisa. Eu li mais de 40 itens no curso de psicanálise que eu estou fazendo, li mais de 40 itens sobre desejos na parte lascivo, sexual, mais de 40. Eu falei: não sabia que tinha tudo isso. Misericórdia, as pessoas são doentes, arrebentadas, doentes, você não tem noção. E não é maníaco não, mas tem uns que são, né? Até desejo de ter uma relação com o morto. Esse já é para ser internado, mas tem também. Então, meus queridos, vamos falar: Deus, eu não sei em que área está pegando, mas eu tenho esse desejo aqui, ó. Tira de mim. Tira. Então eu tenho que confessar isso para Deus. Aí sim, as coisas irão mudar. A confissão sincera do pecador é o caminho da paz. Quer ter paz? A confissão sincera de um pecador traz paz. Deus tem paz para nós, mas a gente precisa resolver. Todo mundo quer paz, todo mundo quer prosperidade, mas não quer passar pelo crivo da palavra. Nós precisamos dizer: Senhor, ser propício a mim, miserável homem que sou. Chegue a Deus como pecador nu, expõe a sua pobreza espiritual diante de Deus. Chega despido diante de Deus, nu, pobre espiritual. Porque o que eu digo, o orgulho espiritual é horrível. Esses tempos eu conversei com um pastor que ele é muito badalado, ele prega muito e vai em muitos lugares, e ele disse: pastor, eu às vezes tenho que parar um pouco, porque as pessoas me endeusam tanto e vêm, e assim parece que aquele quer subir, e eu tenho que crucificar. Vocês entendem isso? E ele disse: se eu continuar assim eu me desvio, eu vou perder a cabeça, porque incha. Já pensou? Uma multidão para cima do homem, parece que ele é Deus. Ele fica até em dúvida se ele é mesmo Deus ou não. Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Então nós precisamos dizer: Deus, miserável homem que sou,
chegar nu diante de Deus, diz: Deus, eu estou com o coração assim. O mestre espera com o braço aberto. Venha, pecador, como está. Mostre as suas feridas, a sua pobreza espiritual diante de Deus. Mostre as suas feridas, as suas pobrezas espirituais. Diga: Deus, eu sou um verme, sou pobre espiritualmente. Todo mundo fala: é crentão, hein? Eita, você é homem de Deus, hein? Faz um selfie aí, ó, homem de Deus, né? Pobreza espiritual. A gente pode melhorar mais, né? Não estou falando de ser crente fanático, não. Eu não sou fanático, não. Eu gosto de estar na casa de Deus, mas não é aquele religioso. Tem que sentir. Nós temos que ser como um instrumento. Tem que vibrar. Fala com os músicos aí se eles tocam um instrumento desafinado. Uma vez um professor falou para mim, professor de teologia sistemática: pega um violão, faz brum, dá som desafinado, as cordas frouxas, estica, afina, blim, eita gostoso, aí vamos lá, o xereguedé, e vai lá. Queridos, nós temos que ser afinados, cheios do Espírito, cheios da presença, na posição, para que nós sejamos o que Cristo falou que nós devemos ser: sal da terra e luz do mundo. Mas temos que apresentar as nossas misérias, pobrezas. Agora, às vezes a gente apresenta a Deus as nossas riquezas espirituais. Esse é o problema. Oh Deus, tu sabe, estou na igreja, Senhor, sou pastor, sou vice-pastor, sou um pastor auxiliar, eu sou um presbítero, ou eu estou pegando em todo o congresso. Deus, o Senhor deve me amar, né? O Senhor deve me amar. A gente chega falando para Deus as nossas façanhas. Deus, o Senhor viu? Eu fiz um negócio aí na praça, entreguei cesta básica. Ó Deus, o Senhor está vendo? Meu Deus, ó Deus, eu mereço, tá? Porque ó, você viu o que eu fiz. O Senhor viu que eu não estou pecando. Já que eu não estou pecando, a cura tem que vir. Eu não estou pecando, por que a cura não vem? Por que as portas não abrem para mim? Eu não estou pecando. Não. Se você apresentar isso, isso é imundícia para Deus. Agora, se você dizer para Deus: Deus, eu sou miserável, eu não mereço estar pedindo nada para o Senhor, mas pela tua infinita misericórdia, Senhor, sabedor de que eu não mereço, purifica-me e concede uma bênção, se for da tua graça, da tua vontade. Aí é diferente. Mas tem gente que fala: mas eu fiz tanta coisa, eu não saio da igreja, eu faço tudo na igreja, e parece que Deus não me responde. Com esse pensamento, a oração não passa do teto. Entende? Senhor, eu não mereço, Senhor. Eu quero fazer coisa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero viajar, quero isso. Senhor, o Senhor vai me dar, né? Eu estou quase assim com o Senhor. O Senhor não sabe, eu oro todo dia, eu oro a noite inteira. Eu estou assim, prego, eu faço isso. Você viu que eu faço uns negócios na tua igreja e ajudo os pobres também? Isso não empolga o coração de Deus, gente. Isso não empolga. O fariseu fez justamente isso. É porque Jesus não delongou mais na parábola, porque tinha um monte de coisa para falar desse fariseu. Mas o publicano, não, eu não sou nada disso. Eu não sou nada. Quando você pensar que não é nada, diante de Deus você é tudo. Diante de Deus você é tudo. Quando pensar que não é nada, somente a perfeita pobreza da alma poderá nos livrar da falência moral. Somente a pobreza da alma nos livrará da falência moral. Não estou falando que é pobre, eu não estou falando pobre no aspecto de falar: eu não tenho desejo de mais nada. Não, nós temos desejo, como eu citei aqui na pregação de quinta-feira. Elias tinha paixões, desejos. Não estou falando isso. O problema é você achar que é alguma coisa e querer ser para cima dos outros. Eu sou melhor que você, meu carro é melhor, minha mulher é melhor, meus filhos é melhor, eu sou melhor, como pastor, como isso eu sou melhor. Esse pensamento aí é grave. Vocês entenderam? Esse pensamento é grave. Então vamos aproximar de Deus com uma pobreza espiritual, no aspecto de dizer: Senhor, eu preciso mais, eu quero mais. O Senhor é a fonte de água viva, e nós precisamos beber desta água todos os dias. Ele é a água que nós precisamos desta água. Se nós deixarmos de beber, como é que nós ficaremos? Você não pode ser nada e nem ninguém se quiser ser tudo. Então, se você quer ser tudo, você não vai ter nada, não vai ser ninguém. Se quiser ter tudo, diante de Deus a gente tem que se apresentar. Por que a gente ajoelha? Aí dá um exemplo. O que é o ajoelhar?
é curvar-se diante de Deus, é dizer: Senhor, o Senhor é grande, eu me prostro diante de Ti. Só que na verdade às vezes a gente dobra os joelhos, mas não dobra, não tira o orgulho, não dobra o coração para Deus. Então era um sinal de devoção, era um sinal de humildade, o prostrar-se diante de Deus. O que quer que você seja, não serve para os seus pecados serem perdoados. Qualquer coisa, se você falar, dizer assim: pastor, eu vou dar 2 milhões aqui na igreja, de oferta, mas eu quero meus pecados perdoados. Não, isso não serve para perdoar pecado. A gente dá porque crê que Deus nos abençoa, e a bênção de Deus, ela é completa, mas não serve para perdoar pecado. Esses fariseus ostentavam tudo isso. Agora, a purificação verdadeira, nós temos que ser puro verdadeiramente, até as lágrimas com autojustiça, autojustificação é abominável diante de Deus. Temos que purificar as nossas lágrimas. Tem gente que vai para a presença de Deus chorando: oh Deus, meu filho, e falando para Deus o que fez. Não, isso não é legal diante de Deus. Então, queridos, que nós possamos ser sinceros diante de Deus. Se você vê Ezequias, ele conversou com Deus, mas se você vê o contexto, o conteúdo dele, que quando o profeta disse que ele iria morrer, o profeta Isaías, ele chorou amargamente. Naquele choro estava a miséria dele, era miserável, ele era miserável. E ele até citou que ele estava envaidecendo. Ele disse: Senhor, eu derrubei os altares de Baal, Senhor, eu fiz isso. Mas ele continuou chorando amargamente. Ele percebeu que os altares de Baal que ele havia destruído não era o suficiente. Mas como ele chorou, como ele se arrependeu, como ele orou, a Bíblia diz que ele orou amargamente. Deus pediu que o profeta Isaías voltasse e concedesse mais 15 anos de vida para ele. Você entende? Então é essa confissão que a gente fala: miserável como que sou, Deus, eu não quero morrer agora, eu sou miserável, tá bom, deixa eu viver aqui. Foi mais ou menos esse o teor da conversa do Ezequias, e Deus concedeu. O que eu quero dizer no geral nessa pregação? Nós não somos melhores do que ninguém. Aqui não é um grupinho de santo, de perfeito. Todos estamos lutando com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas fraquezas. É só confessar, é isso. É só confessar e dizer: eu quero mudar. Eu quero mudar, eu quero ser diferente. Oh, querido, vem até Jesus com sujos trapos. Os sujos trapos que às vezes está dentro de nós. Vem para Jesus, que Ele te aceita. Jesus te purifica. Você sabia que o publicano nada fez a não ser pedir misericórdia? O publicano só pediu misericórdia, só isso, não fez nada. Não é porque nós fazemos que nós conquistamos, é a nossa intimidade com Ele, o nosso desejo de ser santo. É isso que faz a diferença. Então o publicano não fez nada a não ser pedir misericórdia. Ele não fez algo grandioso, nada. Ele não levou desculpas. Oh Senhor, eu sou publicano, você sabe. Publicano é cobrador de impostos, tem que sonegar mesmo, tem que fazer não sei o que. Não, ele não deve desculpa, ele disse: sou miserável. Não tem desculpa. Sabe, Senhor, por que eu pequei? Senhor, a carne é fraca, eu estou tão carente. Senhor, não é desculpa. Quem tenta se desculpar não quer o perdão de Deus. Fala: Deus, eu sou um verme, eu pequei mesmo, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda. É isso. Não precisa falar nada, o homem não deu desculpa. Oh, aleluia. Se você se sentir nesta noite que você precisa mais da graça de Deus, se você realmente desejar que Deus te purifique completamente, até dos medos, até tantas coisas, Deus vai te perdoar. Interessante que em Lucas 18, 14,
diz que aquele homem, no início, ele chegou ao templo sentindo-se condenado. Depois o texto vai dizer que ele voltou, versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele que quis exaltar a si mesmo. Então aquele homem que foi condenado, chegou condenado no templo, ele voltou justificado. E aquele que voltou como crentão, ele não teve a justificação. Eu quero que você saia desta noite, desta casa de oração, justificado. Justificado. Porque aquele um foi no templo, mas voltou condenado, voltou sem a justificação. Ou seja, não vou nem dizer que é condenado, mas não teve nada, não aconteceu nada. Foi no templo e não aconteceu nada. Mas aquele homem, aquele publicano, ele voltou justificado. Que nesta noite, neste momento de devoção, neste momento de contrição, de palavra de Deus, que você possa sair daqui justificado. Você vai falar: Jesus pagou. Jesus pagou lá na cruz os meus pecados. Vamos nos aproximar dele. Coloque-se de pé. Oh, aleluia. Oh Deus, curve a tua cabeça. Vamos expor aquilo que está escondido. Vamos dizer: Deus, purifica, Senhor. Começa a falar com Deus. Essa palavra não é exortativa, não. Eu estou falando que não tem jeito, a gente tem que. Eu não estou falando que você pega, eu não estou dando de dedo em nenhum pecador. Estou nivelando. Eu sou igual a você. E quem sou eu? Quem sou eu? Não estou falando nada, não estou acusando ninguém. É você que vai decidir. Começa a falar com Deus. Curve a tua cabeça. Se você é evangélico ou não é, se você está aqui pela primeira vez, você vai falar: Senhor, eu tenho errado nisso aqui, Senhor. Ô Senhor, olha, conversa com Deus agora. Conversa com Deus. Espírito Santo de Deus, a tua palavra diz que o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Vem sobre este lugar, pela tua infinita graça, infinita misericórdia, Senhor. Venha nos restaurar. Não deixa nós sairmos daqui sem a tua justificação. Esse que tem culpa, tem pessoas que têm culpa, Senhor. O Senhor vai retirar essa culpa agora. Se essa pessoa verbalizar, mesmo onde ela está, se verbalizar, o Senhor vai perdoar agora. Não importa o que fez. Aquele homem nem citou os pecados, mas ele disse: Senhor, eu reconheço o que eu fiz. Jesus não expôs aquele homem, na Bíblia não fala. Oh Jesus querido, começa a purificar, Pai. Nós pecamos por pensamentos, atitudes e palavras, Senhor. Queremos ser servos, Senhor. Faz-nos servos, Senhor. Faz-nos servos, Senhor. Faz-nos servos, Senhor. Talvez você está preso, mas é porque uma pessoa está te ofendendo e você tem maltratado, sido maltratada, está tão difícil, e você vai chegar a dizer: olha Senhor, eu disse isso para aquela pessoa, eu não perdoei aquela pessoa, Deus, mas está tão sofrido, Deus, mas eu sei que eu preciso mudar, eu sei que está em mim o erro. Não depende do outro pecador, depende só de você. Toca aí agora, que você possa agora tocar no Senhor Jesus através da tua oração. Oh Senhor, perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos, ó Pai. Nós não queremos justificar. Justificativo o Senhor não quer. Sê conosco, meu Pai. E que a virtude de Deus, a justificação de Deus, possa estar aqui atingindo corações. Ó Deus, e que através desta semana, através dos anos que virão, através deste ano 2022, que nós possamos começar bem, justificado pelo Senhor, saindo da igreja justificado, Senhor. Oh Senhor Deus, toca-nos, ó Pai.